lentamente, inquietamente, inquietante, melhorando aos poucos e firme e forte. Peço que não deixe de se inscrever, compartilhar e comentar. Estou vendo que o número de visualizações diminuiu, mas infelizmente não tenho muito o que fazer. Espero que tenham compreensão. Só os verdadeiros patriotas aqui estarão comigo aqui neste bate-local. E devo dizer que não vou me vitimizar em momento algum. Quem me conhece, se quiser me acompanhar, pode me acompanhar. E se não quiser, fique à vontade para seguir outros lugares. E vamos que vamos, né, gente? Sejam bem-vindos e espero que meu trabalho ainda dê muito fruto, que eu faço isso não só por mim, existem outras pessoas envolvidas, mas eu não posso falar por enquanto o que é, para não expor essas pessoas, ok? Bom, vamos lá. Ei, pessoal, precisei dar uma cortada, mas vamos lá. O deputado federal Gustavo Gayer fez um forte desabafo em plenário em relação à censura do STF, a invasão do STF em relação ao legislativo, e ele alertou para o que o Brasil vai se tornar caso o STF continue avançando da forma como vem avançando, com a censura, com prisão de pessoas inocentes. E, infelizmente, ele está no limite dele, porque ele é a voz do eleitor. Então, ele mais do que nunca deve se pronunciar a respeito do que está acontecendo no Brasil. Parece uma ficção orwelliana, mas infelizmente não é. Confira. Enquanto deputado federal, neste momento, opto por retirar o meu botão de deputado federal, porque eu acho que eu sinto que é hora de falar como cidadão comum, como brasileiro, que não aguenta mais o que está acontecendo com o nosso país. Então aqui quem fala não é o deputado federal Gustavo Gayer, é um cidadão Gustavo Gayer falando para o Congresso brasileiro. Nós estamos vivendo um dos momentos mais tenebrosos da nossa história. Ontem nós tivemos a notícia de que o PGR mais Alexandre de Moraes abriram um inquérito para prender Eduardo Bolsonaro porque ele foi para fora do Brasil denunciar a ditadura que existe no nosso país. A ditadura que manda prender pessoas que lutam pela verdadeira democracia. Nós estamos aí prestes a ver o STF considerar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que eu acho que muitos aqui não entenderam a gravidade do que está acontecendo. É o fim do debate político na internet, é o fim da comédia, é o fim dos memes, é o fim da fala religiosa. Ler um trecho da Bíblia poderá ser considerado um discurso de ódio. E o STF vai transformar em uma canetada o Brasil numa ditadura igual à China. Coincidentemente, logo depois da Janja e do Lula voltarem da China, achando que aqui no Brasil deveria acontecer o mesmo que acontece lá. Nós estamos vendo uma Suprema Corte que quer prender a mulher mais votada na última eleição, a Carla Zambelli, que está tentando constantemente silenciar o deputado mais votado, que é o Nicolas Ferreira. Não se enganem, essa decisão de censurar todos nessa votação do artigo 19 é uma lei anti-Nicolas. É para que ninguém mais saiba das corrupções, dos esquemas, das merdas que esse governo faz. E aí, eu, enquanto cidadão nesse momento, eu fico indignado de ver que não há uma reação do nosso Congresso. Nós nos reduzimos a meros distribuidores de emenda. Esquecemos que somos representantes eleitos e como nossa principal função é proteger os direitos dos nossos eleitores, da população. E o curioso é que aqueles que mais se erguem para falar a sua indignação, para verbalizar o que está acontecendo, são os mais perseguidos. E aí eu vejo uma covardia se alastra nessa Câmara dos Deputados. Muitos deputados pensando, eu vou ficar calado, eu vou ficar quietinho, porque talvez assim eu serei poupado. Eu não vou falar nada, eu vou ficar com o rabinho entre as pernas, porque assim talvez esse monstro não vai me comer. Não se engane. Nós vimos semana passada uma decisão absurda da justiça, multando em 600 mil uma jornalista de esquerda, porque ela simplesmente publicou que uma juíza ganhou 600 mil reais. Vocês acham mesmo que alguém será poupado? Vocês vivem mesmo na ilusão de que vocês também não serão perseguidos? Gente, agora eu vou deixar vocês com um texto publicado pelo Flávio Bolsonaro,
mas é um texto do nosso presidente. O disfarce da censura, publicada por Jair Bolsonaro. A farsa da regulação das redes sociais no Brasil. Jair Bolsonaro sempre alertou sobre os riscos crescentes da censura e do silenciamento da população sob pretextos democráticos. Hoje, o que era previsão virou realidade. O governo, melhor dizendo, o regime esquerdista do PT, avança de forma acelerada sobre a liberdade de expressão dos brasileiros, empurrando o país rumo a um modelo de controle autoritário da informação. Tudo disfarçado sob o manto da regulação das redes sociais, entre aspas. A justificativa é sempre a mesma. Combate a fake news, discurso de ódio, desinformação. Mas por trás dessa retórica existe algo muito mais grave. A tentativa de controlar a narrativa pública, calar vozes divergentes e estabelecer um monopólio estatal sobre a verdade. Projetos como o PL das fake news, o 2630, e ações judiciais que silenciam perfis, censuram conteúdos e intimidam comunicadores independentes. Não são defesa da democracia, são ataque direto a ela. E o mais absurdo é que não há sequer necessidade de novas leis para lidar com absurdos reais. O Código Penal já contempla os crimes de calúnia, injúria e difamação, ou seja, quando há ofensa, já há meios legais para punir os responsáveis. A estrutura jurídica está posta. O que se busca com essa nova, entre aspas, regulação, fecha aspas, né? Não é justiça, é controle, é censura pura e simples. Estamos vendo o Estado se posicionar como único intérprete legítimo da realidade. É o governo decidindo o que você pode ou não dizer, ler, compartilhar. Isso é incompatível com qualquer democracia séria. A liberdade de expressão não é um privilégio concedido pelo Estado. É um direito inegociável do povo. A verdade é clara. A tal regulação das redes é uma falácia, um pretexto, um instrumento de dominação política. Se permitirmos que isso avance, amanhã não será só sua opinião que estará em risco, será o seu direito de pensar livremente. O Brasil precisa reagir dentro da lei antes que seja tarde demais. PL 2630, usado para cercear a liberdade de expressão e crença do cidadão, por Felipe Nini, do Cérebro de Direita. Confira. Você já parou para pensar o que na prática significa o PL das fake news, o famoso 2630? Bom, o PL 2630 dá poder ao Estado de chamar qualquer coisa de desinformação, discurso de ódio. E para isso é só contar com os verificadores, entre aspas, de fatos. São os checadores de opinião que geralmente
ou melhor, eu arrisco a dizer que em sua totalidade são pessoas de esquerda, que têm um viés político de esquerda e que vão determinar o que é desinformação ou discurso de ódio. Vamos adiante. O PL 2630 prevê a criação de uma agência reguladora ao estilo orwelliano, claro, formada por, entre aspas, especialistas do segmento, só pode ser de comunicação, é claro, que vão definir o que é desinformação, discurso de ódio ou fake news. Fake news nada mais é do que calúnia, injúria ou difamação. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz ética em jornalismo, estudei ética e um pouquinho do direito para aprender o que era calúnia, injúria e difamação. E isto sempre foi contemplado pela lei. Um jornalista falou alguma coisa que você se incomodou, que você considera ser uma calúnia, injúria ou difamação, então você recorre, entra com um processo contra esse jornalista e ganha ou não. É assim que funciona. Fake news é uma palavrinha importada, uma expressãozinha importada que resume o que é calúnia, injúria ou difamação. Passou disso, não existe. Esqueçam essa criaçãozinha importada que se chama fake news. É calúnia, injúria ou difamação, ok, gente? Vamos lá. Em outras palavras, o Ministério da Verdade, criado pela esquerda, irá criar as pautas de sua agenda nefasta, é claro, né? Sua agenda woke, sua agenda progressista, agenda 2030, e criminalizar qualquer opinião que não se alinhe às pautas esquerdistas. Se o PL da censura for aprovado ou imposto goela abaixo, a internet ficará sem vozes dissidentes do establishment e os políticos poderão censurar qualquer conteúdo que lhes desagrade. Os usuários pagarão multas, os jornalistas terão que parar com suas investigações porque vão ser censurados. Vocês se lembram das investigações em cima das esposas dos ministros do STF, das esposas dos ministros em geral em cargos específicos? Pois é, tudo isso vai por água abaixo. Não vai nem ter como se pesquisar isto para denunciar, ok? Aliás, olha só como funcionam as coisas na Venezuela. Fique bem atento. Bom, após polêmica com comediante, Maduro anuncia a lei para regular as redes sociais. Olha que barato. A intenção do governo é incorporar a medida na lei da responsabilidade de rádio e televisão. E para ONGs, a proposta vai aumentar as restrições. Isso é Venezuela, tá bom, gente? Se bem que nós já estamos ultrapassando o nível Venezuela, estamos nos chinificando cada vez mais, entenderam? Fiquem ligados. Bom, agora eu vou deixar vocês com a Júlia Zanata. Ela fala sobre a censura, o silenciamento nas redes sociais, sob o pretexto de proteger crianças. E quem está usando esse pretexto é a primeira desdama do país. Confira. A gente tem uma série de temas importantes que precisam de votação no Congresso Nacional, mas tem essa que é urgente, urgentíssima, a regulamentação das redes sociais. A gente precisa proteger
a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. As redes sociais precisam de uma regulamentação. Não use as crianças, Janja, para fazer proselitismo político e perseguição política. Dizem que estão querendo regulamentar as redes sociais para salvar as crianças. Olha, isso é uma mentirada. Inclusive, a dona Janja fala isso. E se o Lula usar esse argumento que a Janja tem usado, é uma canalice só. Inclusive, eu deixo aqui uma pergunta. Dona Janja, por que a senhora não fez esse movimento quando o seu marido, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou uma parte da lei lá que criava o cadastro de pedófilos? Daí a senhora não se levantou. A senhora não perguntou, por que está fazendo isso? Então toma vergonha nessa tua cara, Janja, que a senhora não é política eleita, né? A senhora é uma primeira-dama, inclusive muito socialite, né? Tá mais pra socialite do que pra primeira-dama. E fala a verdade, fala que você quer censurar as pessoas, que você não aguenta uma crítica na rede social, que seu marido, o governo do seu marido não aguenta. Não use as crianças, Janja, pra fazer proselitismo político e perseguição política. Agora eu vou deixar vocês com cenas fatídicas do 8 de janeiro, gente. Onde as mesmas pessoas disfarçadas de manifestantes, aquelas pessoas infiltradas, foram encontradas em locais diferentes. Temos também as imagens de pessoas nos prédios, sentindo-se livres para agir, depredar tudo, andando de lá para cá. Nas imagens aparecem os antifas e algumas pessoas com máscaras e escutas. Aliás, os antifas costumam se vestir de preto e usar máscaras daquelas mais sofisticadas, ok? E finalmente a invasão do Congresso. Vambora, deu certo, vambora. Depois de um tempão aqui deu certo, o pessoal trabalhou bem, vambora. Quai, seu app de vídeos curtos. Estou me sentindo um parlamentar. O pau tá quebrando. Olha lá. O pau quebrando lá. Tô nem aí, tô de férias. Glória a Deus, patriota! Dinheiro tá na conta. Obrigado, amigos patriotas. Pessoal de Amparo, do TG.
Ajudaram a gente aí, patrocinaram, muitos amigos patrocinando a gente aí com o Pix. Aí, ó. Uma hora. Não somente o Pleno News, mas o Maurício Costa divulgam material da dona Adalgisa Maria Dourado, de 65 anos, que foi condenada a 16 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro. Ela se encontra em prisão domiciliar e enquanto ela saía do Recanto das Emas, no Distrito Federal, onde cumpria a prisão domiciliar, ela tentou tirar a própria, vocês sabem o quê? A caminho do psiquiatra. E transeuntes impediram que ela concluísse o ato. Eu vou deixar para vocês o desespero do que é uma pessoa inocente passar pela humilhação de ter que carregar uma tornozeleira eletrônica. E para aqueles que se encontram presos ou exilados, de não poderem dar um abraço em seus filhos no dia do próprio aniversário deles, entendeu? É muito triste. Famílias desfaceladas, famílias que brigam por causa dos atos do 8 de janeiro, que culpam, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro, ou melhor, o nosso eterno presidente, por tudo o que ocorreu. Porque muitos filhos veem seus pais, mães longe, entenderam? E todos aqueles envolvidos que eu conheço dos atos do 8 de janeiro afirmam categoricamente que antes de chegarem à Praça dos Três Poderes, antes da ponte, todos foram revistados. Então, como que alguma coisa escaparia aos olhos dos policiais? Ninguém para confirmar, para ter pego aquelas câmeras de segurança das ruas aos arredores. É muito estranha essa situação, gente. E é muito revoltante também. O caso do Clezão não foi suficiente? Quantos ainda vão ter que morrer vítimas da tirania no Brasil? Agora a dona Adalgisa, condenada a 16 anos de cadeia, simplesmente por estar lá no dia 8 de janeiro. Uma avó cristã com a Bíblia debaixo do braço, que ousou questionar o sistema, agora tenta tirar a própria vida. Foram recebidas diversas denúncias, não só do estado da dona Adalgisa, mas de vários outros presos políticos, e que foram simplesmente ignoradas pelas autoridades. Matérias de meses atrás já denunciavam sobre a forte depressão que ela enfrentava, choros quase todos os dias e a vontade de não viver mais. Ela foi arrastada, humilhada, abandonada. E agora tenta tirar a própria vida. Definitivamente isso não é democracia. É uma ditadura institucional. É violação dos direitos humanos. E é por isso que os Estados Unidos estão prontos para sancionar todos aqueles que colaboram de alguma forma com a tirania no Brasil. Isso já passou de todos os limites. Quantos ainda precisam morrer nos presídios, sem atendimento médico, sem dignidade, enquanto verdadeiros criminosos desfrutam de inúmeros benefícios? Ditadura mata. Ditadura vive da morte. Sim, Carmen Lúcia. Ditadura mata. Matou o Clezão e continua fazendo inúmeras vítimas, como o caso da dona Adalgisa. E a pergunta que fica é: quantas vidas ainda serão destruídas em nome de uma falsa defesa da democracia? Em nome de um projeto de poder de destruição dos nossos valores? Você pode ter certeza que a grande mídia não vai divulgar essa informação porque ela é cúmplice do sistema. Então depende de você ajudar a compartilhar o máximo possível esse vídeo para nós expormos a verdade e expormos a situação que os presos e perseguidos políticos estão enfrentando no Brasil. Então curte, deixa a tua opinião nos comentários porque é muito importante e compartilhe o máximo possível este vídeo. Meu nome é Maurício Costa e eu te convido a seguir o meu perfil, onde eu desafio o sistema e exponho verdades que a mídia tenta esconder. E agora a delegada Tatiana, que é vereadora por Curitiba, lembra as pessoas que foram anistiadas, entre elas assaltantes de banco, ladrões, assassinos, só a corja da corja que foi anistiada e que está aí mandando e desmandando neste prostíbulo que se tornou o Brasil. Confira.
Nunca nós vamos fechar o assunto, porque o assunto é revoltante. Mas para a gente ter uma noção, a Dilma já foi beneficiada com a anistia em 2023 e recebeu R$400 mil em parcela única. Agora, novamente, foi concedida a anistia por novos crimes e ela vai receber uma indenização de R$100 mil. Sabia que o Lula anistiado começou recebendo uma pensão mensal de R$10 mil. Hoje essa pensão está em R$12.500 por mês. Foi anistiado. Até hoje, as pessoas da esquerda são as mais privilegiadas com relação à concessão da anistia. São mais de 700 anistiados, mas o interessante é os crimes dessas pessoas. Vou falar aqui só alguns: luta armada, assaltos, terrorismo, sequestros e assassinatos. Como nós podemos estar nos comparando vocês a essas pessoas? O que nós estamos vendo aqui, mais de 101 pessoas condenadas até agora, com penas de 3 a 17 anos de reclusão, já com multa de mais de 30 milhões, só esses 101, ou seja, pagou muitas vezes o dano. Onde é que está a proporcionalidade? Onde é que está a razoabilidade? Onde é que está o duplo grau de jurisdição mínimo que é exigido na nossa Constituição Federal? Todo mundo que é acusado tem, no mínimo, um duplo grau de jurisdição, que significa dizer, se ele tem uma sentença, um acórdão, nesse caso, desfavorável àquela pessoa, o recurso é inerente, é direito humano básico, está na Constituição Federal, primeira regra do direito, duplo grau de jurisdição. Estamos de saco cheio e temos que controlar como falamos, sob pena de investigações ilegais, desarrazoadas, desproporcionais e sem duplo grau de jurisdição e também sem individualização da pena. Lá todos entraram no mesmo balaio, sem individualização, ou seja, não foi dito como cada um contribuiu nesse processo criminoso do STF. Nova data de lançamento do documentário The Fake Judge do jornalista Sérgio Tavares, que está previsto agora para o final de junho, já que está em fase final de edição e de produção também, porque foram ouvidas pessoas de mais de 10 países, isso deu uma trabalheira muito grande para o Sérgio Tavares. Para finalizar, vou deixar com vocês um recado. Amanhã, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial se reúne no anexo 2, plenário 9, na Câmara dos Deputados. Quem convidou foi o deputado Hélio Lopes para debater sobre a prisão dos envolvidos no 8 de janeiro. É uma audiência pública aberta para quem está lutando pela anistia dos nossos inocentes. Repetindo, anexo 2, plenário 9, audiência pública às 14 horas, com o tema prisão dos envolvidos nos eventos do 8 de janeiro. Encerro por aqui, gente. Um abraço, força, para que vocês possam continuar. E eu também. Bye.